Pessoal, vamos voltar então com o Joelson de São Paulo. Ele que é frequentador do Núcleo de Estudos Espíritas Alvorada Cristã. E ele vai falar para nós o tema sexualidade e espiritismo. Olá, pessoal. Dois motivos principais são relatados pelos dirigentes de casas espíritas para que o tema da sexualidade não seja mais frequentemente abordado. Eu digo isso porque eu próprio fiz essa pesquisa há 15 anos atrás, em São Paulo. O primeiro, o assunto é polêmico, constrangedor, e parece que não há fontes de informações seguras nas obras doutrinárias. É difícil se falar sobre os problemas da temática sexual quando a gente não encontra a doutrina abordando esses temas. É o que acha, né, muitos trabalhadores espíritas. Um outro grupo, um pouco menor que esse, acredita na importância do tema, na pertinência dos assuntos, estão chegando no atendimento fraterno essas questões, só que os temas não são priorizados no cardápio de menus, né, de temas da casa, porque acredita que o tema interessa só a meia dúzia, talvez, de pessoas que estejam sofrendo o problema. E que a grande maioria não seria atendida nos seus interesses na casa espírita, num tema que acreditam tão específico. Mas agora, olha que interessante. Vocês respondam isso mentalmente, porque se eu pedir a manifestação, pode ser constrangedor para alguém. Quantos de vocês têm uma experiência direta com o aborto? Então eu estou perguntando, quem já praticou o aborto, quem tentou o aborto, quem teve uma pessoa muito próxima, filha, desesperado, buscando esse recurso? Algumas pessoas, não é? Tenho certeza que não é a maioria. Agora, se eu perguntar para ti, se você tem ou teve já qualquer experiência com sexo, com sexualidade, quantos levantam a mão? Entenderam a pergunta? Eu estou perguntando, quem já viveu a sua sexualidade? Ou vive ainda? Ou vai viver? Esse tema, salvo raríssimas exceções, atinge todo mundo. E implica na nossa saúde mental e emocional mais do que se acredita. Porque as pessoas ainda tendem a separar comportamento sexual de mundo afetivo. Sem querer ser sexista, mais os homens acreditam nisso do que as mulheres. Homens acreditam que podem fazer sexo e não ter passado daquela ejaculação, sem maiores consequências emocionais e psicológicas. As mulheres já têm um pouco mais de dificuldade. Elas existem, algumas, assim também. Mas, em geral, não. O sexo, para elas, traz uma repercussão emocional e psicológica. Quando os primeiros dirigentes de casas espíritas disseram para nós, na ocasião em que a gente estava no departamento de mocidades da USE, ocasião em que eu conheci o Jean, quase 20 anos atrás, e eu via pessoas que eu admirava na frente dos trabalhos espíritas dizendo que o espiritismo, Kardec, não enfrentava os temas da sexualidade, e eu já tinha encontrado alguns, eu mergulhei num estudo tipo cabeção, tipo nerd, CDF, e vasculhei toda a bibliografia espírita que eu tinha ao meu alcance. Não era época de internet acessível, Google, Kardecpedia, não existia, então eram nos livros. Aí eu juntei uma coleção bonita, que eu tenho um certo apreço materialista pela minha biblioteca. Muitos de livros espíritas, diretamente ou indiretamente,
trazendo sexualidade para nós. Alguém que eu admirava muito disse assim, mas no livro dos Espíritos, por exemplo, porque no Evangelho não vai falar nada diretamente, só tem 2 ou 3 questões sobre sexo. É muito pouco para que isso preencha um seminário, uma palestra, um curso. E eu falei, mas quais são essas questões? A famosa, que a maioria dos bons estudiosos decoram na casa espírita. O espírito tem sexo? Respondam alto. Respondam mais alto. Quem acha que o espírito não tem sexo, levanta a mão. Quem acha que tem? E quem não levantou a mão, não acha nada? O ambiente do estudo espírita, gente, não pode ser assim, morno demais, passivo demais. Porque o aprendizado, fazendo um trocadilho com o tema, ele é excitante. A gente precisa estar motivado. A gente precisa ter tesão no aprendizado. E essa versão de catequese religiosa que existe na maioria das casas espíritas implica num aproveitamento muito pequeno das lições filosóficas de Kardec, viu? E é um atavismo que a gente está buscando educar. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo, ou conforme a tradução, sexos. Eu passei anos na casa espírita aprendendo não. Quando eu não pegava o livro para estudar, sozinho. Quando alguém fazia a palestra aqui na frente e resumia. Eu passei muito tempo acreditando que o espírito não tinha sexo. Só que aí quem ensinava não explicava por que o espírito não tem sexo. E era curioso porque, igual o Jean, eu tive a felicidade de começar muito cedo ouvindo as reuniões mediúnicas. Eu, com 9 anos, eu precisava participar das reuniões de desobsessão, porque eu era o filho mais velho, e minha mãe médium precisava ir para o centro, e ela pegava muitos terrenos baldios no caminho. Ela tinha a crença de que, acompanhada de um menino, ela estaria mais segura. Então, era essa a condição que meu pai permitia que ela saísse sozinha para ir ao centro. Ele chegava muito tarde do trabalho. Então, o centro abriu exceção para a mamãe. A reunião acontecia na mesa e eu ficava na plateia, assistindo, e aprendi muitíssimo. E nessas reuniões, eu percebia que os espíritos referiam à existência de quase todas as partes do corpo. A cabeça, os braços, sentiam fome no estômago, sede na garganta. A maneira como se suicidaram repercutiam as dores e as agonias do envenenamento. E quando terminava a reunião mediúnica, os médiuns videntes relatavam tudo o que viam. Ou seja, os espíritos muitas vezes se apresentavam intactos. A gente sabe que é o perispírito. Só que eu era levado a uma dúvida quando a gente tinha estudo de sexo, como se fosse estudo. Os espíritos não têm sexo, mas eles têm tudo. Só o sexo não tem. Embora não fosse dito por que o espírito não tinha sexo, eu era levado a concluir, porque eu pensando, né? De forma automática, buscando uma resposta que não era me dada, que o espírito então não tinha sexo, porque sexo é uma coisa muito feia, muito vergonhosa, muito suja, muito mundana. E no mundo espiritual, sobretudo de espíritos mais educados, essa coisa vergonhosa não deveria existir para envergonhar os desencarnados. Então eu imaginava, quando eu via numa vitrine aqueles manequins nus, que a apresentação de um perispírito sem túnica, porque os espíritos usam túnica, né? Quase sempre é relatado isso. Entre tudo que eles podem usar, parece que o uniforme padrão na espiritualidade são túnicas. Então eu fiquei imaginando, se pudéssemos ver o perispírito, né, de um espírito sem a túnica, ele deve ser semelhante a esse manequim. Tem tudo. E na parte do genital, amputado. Eu era levado a concluir isso.
Mais tarde, bem mais tarde, logo que o livro foi publicado, na virada do século e do milênio, o livro Sexo e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, o espírito narra extensas comunidades no plano espiritual que estavam vivendo, e devem continuar vivendo ainda, um processo de reurbanização. Sabem quando cortiços e favelas recebem um projeto urbanístico para melhor saúde, para melhor convivência, o que prefeitos tentam, sem sucesso até hoje, a fazer com a Cracolândia lá em São Paulo? Vamos reurbanizar esse lugar, vamos prender os delinquentes, vamos encaminhar para tratamento psiquiátrico os dependentes. A gente ainda não conseguiu sucesso na Terra. Mas no mundo espiritual, conta Filomeno de Miranda que isso já está acontecendo há bastante tempo. Estão sendo desmanteladas essas cidades, que são dedicadas a vícios de toda maneira. Toda maneira. Uma delas, o vício sexual. Então, naquela ocasião, o espírito de Filomeno de Miranda fala que seria natural a gente enfrentar aqui no mundo material o contragolpe dessas reencarnações. Muitas delas, muitas mesmo, sem um planejamento e dotadas da qualidade de reencarnações compulsórias. Então nós veríamos e ouviríamos as músicas depravadas, o excesso de erotismo nas telas da televisão, da internet. O que acaba sendo, para todos nós, prestem atenção, para todos nós, uma prova de fogo no questão da sexualidade. Porque Jesus havia dito, o escândalo deve vir. Existe uma utilidade educativa no escândalo. Mas ai daquele por quem veio o escândalo. Ele há de responder por isso. Então, essa libertinagem sexual que ora a gente vive, graças também pela democracia e pela liberdade que a gente vive, permite com que a gente tenha contato com todos os excessos e possa ou não se identificar com eles. Vocês entendem isso? Sabe aquela pessoa que fala assim, ai, funk não, que horror. Mas quando ela está num lugar em que ela precisa ouvir, ela se interessa pela letra e começa a criar, inclusive, as visualizações mentais do que a letra da música está dizendo, porque ela se identifica com o erotismo, ela se identifica com a licenciosidade, embora da pele para fora, o discurso dela é, não gosto desses axés eróticos e do funk vulgar e promíscuo. Então, todos nós somos testados. Qual é a escolha que eu faço? Da boa música ou da música licenciosa? Da música que instiga, estimula a minha indisciplina sexual, a começar pela mente. Porque a gente precisa dizer em espiritismo que muitos de nós não fazemos certas coisas com o corpo, mas fazemos em pensamento. E temos um monte de vontades que, se fosse possível exibir no telão, deixaria mais da metade desse salão com vergonha das coisas que pensa secretamente, das coisas que tem vontade, das coisas que tem vontade e não tem coragem. Vocês entendem isso? E Jesus falou, adulterar por pensamento é pecado também. Porque é a parte mais real de nós. É a parte que continuará existindo sempre. A mente, o espírito. O corpo a gente descarta em todas as encarnações. E veste um novo lá na frente. O indivíduo mental perdura e perdurará para sempre. Então, quando eu passei a estudar o Livro dos Espíritos sozinho, era um período que eu saía da mocidade, ao meio-dia, ia para casa, até a mãe servir o almoço, eu me deitava sobre a cama para ler os livros. Porque eu buscava respostas. Respostas que o centro espírita não me trazia. Então fui ler. E eu sabia que encontraria respostas. Era uma espécie de fé, e fé raciocinada.
Por que fé? Eu olhava a biblioteca do centro e via muitos livros. E eu sabia que quase todos eles não eram usados nos estudos. Eles estavam ocupando espaço nas estantes. Às vezes eu olhava criança, um livro, via a capa, mais atraente, menos atraente, e pensava, o que fala esse livro? Quando vai vir um palestrante falar sobre esse livro? E não vinha. Então o que eu fiz? Vou ler eu mesmo. Quando eu adquiri, fluência na leitura rápida. Quando eu cheguei na questão 200 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou, os espíritos têm sexo? Eu já tinha o decoreba, que haviam me ensinado desde a evangelização infantil. E daquilo que eu ouvia pontualmente nas palestras. A resposta que eu tinha decorado era não. Eu imaginava um espírito, com seu perispírito, semelhante a um manequim de loja, sem a genitália. E aí o espírito responde para Kardec, não como entendeis, vírgula. Se a resposta que os espíritos haviam dado a Kardec fosse só isso, já era muita coisa, muita. Porque nesta resposta tem muita informação, muita. Inclusive deixando muitas dúvidas. Os espíritos responderam essa questão do Kardec em 2 frases, em 2 orações. A primeira, não como entendeis, vírgula. A gente aprendeu na escola que a gente dá pausa na vírgula para entender o que foi dito até ali, lembram disso? Não como entendeis. Então, até aqui, na vírgula já dá para tirar uma informação. Não como entendeis, gente, é a mesma coisa ou parecida com não? Sim ou não? Dá para resumir não como entendeis como um não, que encerra o assunto? Então, como é que se vai fazer um estudo sobre sexualidade, na ótica do espiritismo, partindo de um fundamento já deteriorado, que é o decoreba do não? É preciso compreender essa questão do Livro dos Espíritos para a gente poder abordar toda a problemática da sexualidade. Toda a problemática da sexualidade está implícita nessa resposta dos Espíritos. Não como entendeis. Então, eu, pessoalmente, entendi. Continua havendo sexo nos espíritos de outra maneira. Porque o espírito está respondendo. Não como eu entendo. Pênis e vagina. E no ato sexual, se faz assim. Não como entendeis. Vírgula. Porque os sexos dependem da constituição física. E o espírito desencarnado não tem constituição física. Aí eu comecei a compreender por que o espírito, então, não tinha o pênis ou a vagina. O espírito não tem o pênis ou a vagina não é porque o sexo é feio, porque ele é vulgar, porque ele é sujo, ou a expressão mais baixa da animalidade. O espírito não tem pênis ou vagina, porque pênis ou vagina são órgãos do corpo, e o espírito desencarnado não tem corpo algum. Quando eu passei um tempo matutando sobre essa informação, eu cogitei, e aí vocês cogitem comigo. Se Kardec tivesse perguntado para os espíritos, se os espíritos têm olhos, o que o espírito podia responder para Kardec? O espírito tem cérebro? O espírito tem ouvido? Não como entendeis. Mas ele apresenta todas essas faculdades. Todas. E na segunda parte da resposta, que é a segunda frase, que eu não sei porque geral insiste em não dá-la, quando trata do assunto, e isso causa um prejuízo de aprendizado muito grande, o Espírito diz, mas existem entre eles uniões. Eu entendo por união, namoro, casamento, dormir de conchinha, andar de mãos dadas, beijo na boca. Estou agredindo o ouvido de alguém? Sim ou não? Tá.
Então eu imagino isso, quando o Espírito fala, mas existem entre eles uniões, agora mais sólidas, porque não estão mais expostas às vicissitudes das paixões, ou da matéria, conforme a tradução, do corpo. Olha lá. Os espíritos têm sexo, questão 200. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Não é consolador a gente saber que pode continuar amando e sendo amado depois do corpo físico? Sim ou não? Durante uma parte eu entendi, pelos meus professores, que isso não existia. E me parecia um pouco árida a vida no plano espiritual. Só de estudo, só de trabalho, só de meditação. Sem essas alegrias, né, que dão colorido para o nosso mundo emocional. Para que não ficasse dúvida, o Kardec voltou a esse assunto na questão 291, para que ficasse muito claro. Vocês, quando estudam o Livro dos Espíritos, vai perceber que Kardec aborda o mesmo problema em vários momentos, formulando a questão de formas diferentes. Eu tinha a sensação que ele até tentava pegar contradição nos espíritos, de vez em quando. Lá na frente, na 291, o Kardec, com a sua formação erudita e rebuscada, ele pergunta se os espíritos namoram. Aquela frase, ela é minha, não está no Livro dos Espíritos. Há namoro entre os espíritos? Porque eu entendi que Kardec perguntou a mesma coisa desta maneira bem empolada. Além da simpatia geral, determinadas pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Desaponta saber que a maioria das pessoas, quando passam os olhos pela pergunta e pela resposta, não entendem a pergunta e não entendem a resposta. Olha o que o Espírito responde. Sim, vírgula. Prestem atenção, sim, vírgula. Este sim é um sim categórico? Sim ou não? Sim, ele afirma a ideia de Kardec. E para que não houvesse dúvida, o Espírito desenha e dá comparação. Como entre os homens. Então nós formamos uniões, formamos casais, formamos pares no plano espiritual. Como entre os homens. E aí ele faz a ressalva. Mas o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então é interessante pensar que a vida amorosa dos desencarnados tendem a ser mais bonitas do que a vida amorosa dos encarnados, nossas. Aí eu pergunto, a sua vida amorosa, de tudo que você viveu até hoje, ela é bonita? Quem riu? A sua foi uma vida amorosa plenificadora? Você se sentiu correspondido e correspondida naquela necessidade de ser compreendido, de ser aceito, de ser amada? Gente, isso dá muito sentido à nossa existência. Tem gente que balançou a cabeça que não. E é muito triste, mas é uma provação, entre tantas outras. Então veja só. Mas o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes da paixão. Parem para pensar que pessoas que são muito sensualistas, o que são sensualistas? É aquelas que se apaixonam primeiro pelo corpo, pelo tamanho da cintura, pelo diâmetro do busto, se o cabelo é liso ou não, se é loiro ou não. Gente, isso é tão sério que as pessoas que são muito sensualistas, muito escravizadas às sensações da matéria, no caso o corpo, todo o apelo erótico que tem o corpo,
Eu acredito, isso não está escrito com essa palavra nos livros, mas eu acredito que sofre um perrengue lascado no plano espiritual. Porque nós estamos falando de desencarnados que não têm mais qualidades físicas para ser atraente. Sabe aquele tradicional senhor grisalho que troca sua coroa pelo famoso 2 de 20? Para não querer parecer preconceituoso, porque o amor pode existir também nesses casos, a grande maioria é um apelo material. É um apelo erótico, é um apelo sensual. Então ele troca todo o repertório de uma companheira, né, treinada para ser companheira, por um corpinho fresco. E no plano espiritual não é possível mais fazer as escolhas a partir destes indicadores. Se é moreno, se é loiro, se é negro, se tem o corpo atlético ou não, se não tem rugas. Então os espíritos se afeiçoam uns aos outros por suas afinidades. E se o espírito não tem mais sexo porque não tem corpo, a tomadinha macho e fêmea, ela perde muito sentido na espiritualidade. Porque esse é um fundamento rigoroso do mundo material, os sexos. Para que se atraiam e através dele haja procriação. No mundo espiritual, não havendo os sexos, o que isso traz para nós de novo no mundo dos desencarnados? Pode ser que não seja mais o material macho e fêmea que exerça a influência preponderante nas nossas escolhas. Ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Então isso é interessante. Sabemos que os espíritos têm percepção, tudo no espírito. Aqui ele esqueceu o corpo, que a gente usa por enquanto. Sabemos que os espíritos têm percepção, sensação, que inclui as sensações eróticas, que o corpo propicia ao espírito experimentar, audição, visão, e que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. O homem está falando reencarnado. Mas ainda uma vez, de que forma? Kardec quer saber como é possível ao espírito apresentar todas as faculdades sensoriais e ao mesmo tempo não apresentar órgão algum. Kardec apela para compreender essa questão. E ele mesmo conclui. Mas ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. A gente não conhece a fisiologia do espírito. Como é possível ter todas as faculdades e, ao mesmo tempo, não depender de nenhum órgão? Tragam isso para a sexualidade, tá? Porque nessa questão, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O Kardec estava falando, e a palavra e o conceito não existia na época dele, ele estava falando de sexualidade. Hoje, o espírito poderia dizer, os espíritos não têm sexos, mas apresentam sexualidade. E a gente vai descobrir o porquê à medida que a gente avança nos estudos. André Luiz, no livro que já foi citado aqui, né? Evolução em Dois Mundos. Então, a sede real do sexo não se acha no veículo físico. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações. O que o espírito está querendo dizer com isso? Isso hoje, gente, a ciência já sabe, tá? A psiquiatria, principalmente, é o ramo da ciência que trata muito dessa questão. Aonde que está a natureza sexual do ser humano? Está no seu pênis? Está na sua vagina? Onde está? Na mente. Engraçado que quando o homem e a mulher vivem qualquer espécie de conflito ou transtorno na sexualidade,
A mulher não vai no ginecologista. Nem o homem vai no urologista. Não é o médico do pênis, nem o médico da vagina, do aparelho reprodutor feminino, que cuida dos problemas de sexualidade do ser humano. Quem trata dessas questões? Psiquiatras e psicólogos. Então, o que o Espiritismo trouxe para a gente em primeira mão, antes dos estudos de Freud, porque Freud foi o genial que abordou as questões da sexualidade na ciência, Kardec faz o estudo antes de Freud, e hoje nós temos a ciência confirmando que a sexualidade do homem e da mulher repousa absolutamente na sua mente. Sexo e Destino. Vocês conhecem esse livro? Eu só conheci por conta própria. O centro não me apresentou. E me fez muito bem conhecer esse livro. Olha o que o irmão Félix, no caso, né? Cada livro que o André Luiz dita, ele é orientado por um instrutor do mundo espiritual, né? No caso do Sexo e Destino, o instrutor é o Félix. Homens e mulheres, prestem atenção que agora o Espírito está explicando ao André Luiz sobre nós. Todos os que estão aqui. Homens e mulheres em espírito, então está falando de encarnados, apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de caracteres viris e feminis em cada indivíduo. Vírgula. Vamos parar na vírgula. Isso, a ciência de hoje já conhece essa informação. Isso é um assunto tranquilo para a ciência. Homens e mulheres em espírito, só que a ciência troca a palavra espírito, né, por mente, por psique. Homens e mulheres em espírito, então o espírito está falando de todos nós, traz um conjunto de ingredientes na alma, misturados. Ingredientes masculinos e ingredientes femininos. Após a vírgula, e essa mistura diferente de elementos masculinos e femininos em cada indivíduo, um não é igual ao outro nesse assunto, vai ter uma consequência. A consequência, o grifo em vermelho é nosso, não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos. Vírgula, e a gente dá pausa então na vírgula. Se homens e mulheres, na sua natureza espiritual, porque ele está concordando que homens são todos iguais. No pênis, no saco, né? A maioria vai ter pelos, gogó. Homens são todos iguais. E as mulheres também são todas iguais, fisicamente. Mas na alma ele está dizendo que não é assim. Que dentro da alma há porções para uns maiores de elementos masculinos e menores para elementos femininos e vice-versa. O que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, o espírito ele questiona as nossas convenções do que é normal. Vocês estão percebendo? Todo mundo está acompanhando a reflexão? Por exemplo, isso parece que já não é tanto um problema hoje, gente, mas já foi. A menina não tem afinidade com brincar de boneca. Ela quer jogar bola com os meninos. Aí o pai e a mãe, seguindo as conceituações que a maioria dos homens estabeleceu, fala, não, menina tem que brincar de boneca. E menino tem que brincar de bola. Porque estão levando em consideração, para definir o comportamento sexual das pessoas, o pipi e a vagina. E intimamente, algumas vezes, não é a natureza e a condição real do espírito encarnado. Tem meninos que querem brincar de boneca e tem meninas que querem brincar de carrinho e jogar bola. Sem que isso esteja relacionado à orientação sexual, ok?
a homossexualidade, bissexualidade. Pode estar, mas pode não estar. Então o Espiritismo apresenta para a gente que tudo isso é normal ou anormal? Respondam. Normal. Concorda que faz uma diferença? Compreender isso? Principalmente quando a gente tem um papel de educadores, com filhos, com netos, com sobrinhos, com alunos, com evangelizandos, com quem está no atendimento fraterno. Aqui já é o Emmanuel no livro Vida e Sexo. Conhecem o livro Vida e Sexo? Eu, particularmente, acho o melhor de toda a bibliografia. Já existe uma afinidade muito grande minha com os pensamentos do Emmanuel. Eu compreendo muito fácil o que Emmanuel diz. Não costuma ser assim com outros espíritos. Emmanuel fala, os espíritos passam por fileira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, mulher, ora em condição de masculinidade, homem. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Eu acho essa afirmação do Emmanuel, como diz minha mãe, de coçar e arder. Quando eu trabalhava com jovens, para atrair a atenção do público para o estudo, eu usava um termo mais sensacionalista. E que não deixa de ser verdade. O que eu diria? Prestem atenção agora que o Emmanuel está chamando todo mundo de bissexual. Em nome do Espiritismo. Eu digo isso porque eu tenho 41 anos de idade. Eu cresci num período em que a palavra bissexual era um palavrão. Era vulgar. Era promíscuo. Era pessoa atrapalhada. E o Espiritismo vem acrescentar informações novas para a gente. Eu olho para aquilo, o que sedimenta o fenômeno de bissexualidade, mais ou menos pronunciado. O que é mais ou menos pronunciado? Tem pessoas que se mostram. E tem pessoas que não se mostram. Mas isso não muda o que ela é. Você não é o que você mostra. Você é o que você é. O que você gosta, o que você sente, como nós vimos antes, o que você pensa. Mostrar alguma coisa diferente do que você é, não muda o que você é. Isso a gente aprende em saúde mental, na verdade, que é uma opressão que você pratica contra si mesmo, criando um ou mais transtornos de adaptação. Fazendo de conta que o Espírito fala é verdade, porque ele não está falando do mundo espiritual, ele está falando do mundo dos encarnados também. Fazendo de conta que o Espírito fala é verdade, se eu entregasse para vocês uma prancheta com uma folha de sulfite, um lápis, e vocês colocassem um risco no meio da página, de um lado vocês escreveriam, como que ele diz lá a palavra? Não, é no outro. Caracteres, viris e feminis. Trocando em miúdos, são as suas qualidades emocionais e psicológicas de homem e de mulher. Então, se nessa página, em branco, você passasse um risco e lá no alto você falasse minhas qualidades de homem e do outro lado as minhas qualidades de mulher. Vocês conseguiriam fazer o exercício? Sim ou não? Isso tem tudo a ver com uma dinâmica que o Espiritismo propõe, que é autoconhecimento. Alguma menina presente, eu falo menina de todas as idades, tá? Pode dizer em voz alta, eu sou mulher, mas eu tenho tal qualidade masculina. Para a gente fazer aqui uma verificação. Pois não. Diga. Olha só, o exemplo que ela deu é tão constrangedor para mim que eu não tenho nenhum interesse pela furadeira.
Nenhum. Eu chamo as pessoas. E não tenho vergonha disso. Eu penso que cada um no seu quadrado, cada um tem o seu conjunto de aptidões e habilidades. A minha não é a furadeira. Sempre que eu preciso, eu chamo um colega. Até hoje todos são homens. Se você fosse minha vizinha, eu chamava você também. Um menino aqui presente que, apesar de ser menino, pode falar, eu tenho essa qualidade feminina. Os homens são tão covardes. Pois não. Doméstico. Qualidades domésticas. Mais uma menina que possa falar uma qualidade masculina que tem no seu caldo, na sua sopa de sexualidade, qual é o outro ingrediente masculino que uma outra menina aqui presente tenha? Se a gente fosse fazer isso a sério, seria quase infinitas, tá? As qualidades do homem e as qualidades da mulher. São muitas. Eu vou ajudar vocês. Aqui tem presente algum homem que para ele faz diferença ter um vaso de violeta centralizado sobre uma toalha na mesa? Não temos esse homem aqui? Você já chegou a comprar um vaso de violeta? Já comprei. Ótimo, ótimo. Essa é uma qualidade feminina, presente em alguns homens. A sensibilidade, o senso estético é predominantemente feminino. Quando a gente diz predominantemente, a gente não quer engessar. Existem homens com sensibilidade e com senso estético. Em geral, eles são muito mais encontrados na alma feminina. Seja a alma feminina em corpo feminino ou em corpo masculino. E vice-versa. Quantas mulheres aqui dirigem? Levanta a mão. Ok. Quantas de vocês, se perdendo por um lugar que não conhece, mantém a tranquilidade porque sabe, tem um senso, uma percepção de por onde entrou e deve sair? Levanta a mão. Quantas não têm esse senso e se desespera? Ok. A mulher que tem esse senso de direção, ela já apresenta uma qualidade predominantemente masculina, que é o senso de direção aeroespacial. É inato. É inato. Até o ponto de que é o espírito reencarnado que constrói os valores sociais. Hoje, a gente vê muitos pensadores da área da sociologia querendo atribuir tudo a uma construção social, não é? Usa-se muito essa palavra, é uma construção social. O que é a construção social? São os valores, são os preconceitos. E dentro da construção social, é uma construção social vigorosa e que na época em que vivemos está sendo bastante combatida, e isso é muito bom, que é o machismo. A gente pode responder que toda construção social é a materialização dos preconceitos que o espírito traz. Eu vou dizer uma coisa polêmica para vocês, respondendo sua pergunta. A gente não está aprendendo que os espíritos, periodicamente, mudam de sexo? Como homem, como mulher? Então é por isso que é óbvio que nós temos no nosso caldo de sexualidade os dois ingredientes, em quantidades diferentes para cada pessoa. Isso depende só da história que ela viveu. Ou melhor, das histórias. Ora, quando as mulheres que foram oprimidas pelos machistas trocam de corpo, será que elas foram homens melhores? Pelo que a gente tem conhecimento da história da civilização? Nós temos na história períodos de homens mais sensíveis e períodos de homens mais machistas? Ou o machismo foi sempre um fundamento? Não, eu vou trazer a resposta pronta para você. O machismo foi sempre um fundamento, na maioria das civilizações. Então, por exemplo, os espíritos que estavam temporariamente na condição de mulheres, oprimidas
e discriminadas. Quando passam a vestir o corpo masculino, porque é o espírito o sujeito orgulhoso e egoísta, ele entende que agora é a vez dele tirar vantagem. E ele pratica a opressão com a sua nova mulher, que pode ter sido um homem machista na vida anterior. Então, a gente não tem que educar homens e mulheres, a gente tem que educar espíritos. Por exemplo, a sensibilidade, isso é um capítulo do Evangelho. Doçura e afabilidade. Doçura e afabilidade, se eu tiver que discutir isso num clube de homens, eu vou ser chamado de viado para baixo. Mas o Evangelho apresenta que doçura e afabilidade é uma qualidade de almas elegantes, de almas bonitas, de almas bem resolvidas, para homens e para mulheres. Então, os pais educadores precisam educar suas crianças, meninos e meninas, a desenvolverem todas as virtudes e qualidades que estão ao seu alcance. Então, por exemplo, mais um elemento que é muito mais exercido e praticado pelas mulheres e reforçado pela construção social, só que a construção social só reforça aquilo que o espírito realiza encarnado, é a questão da intuição. Eu estava lendo uma entrevista daquela empreendedora do Magazine Luiza, e ela disse que durante muitas vezes e muito tempo ela fez reunião só com homens, né? Feras do negócio, do mercado. E ela era a única mulher. Em boa parte dessas reuniões, ela que dirigia a reunião. E ela fala, quando uma pauta da discussão me trazia vontade de chorar, eu chorava. E eu vejo tanta grandeza nisso, gente. E ela fala, quando nós tínhamos que fazer uma escolha difícil de termos a convicção de qual era a melhor estratégia, eu não tinha vergonha de falar. A minha intuição diz para a gente seguir esse caminho. Então a palavra-chave agora é intuição. Todos os espíritos têm o potencial da intuição. Só que aqueles frequentemente encarnados na condição da mulher, exercita mais. Muitas músicas dizem que homem não chora, não é? Uma fez sucesso há pouco tempo, nesse sentido. Homem não chora. E é por isso que os botecos são muito mais cheios de homens do que de mulheres. Eles choram lá. E eu estou falando do que eu conheço, do que eu sei. É lá que eles choram, nos botecos. Não diz a música do Reginaldo Rossi, que desencarnou, que se eu dormir, garçom, me deite no chão? Conhece, não é? Então, não pode chorar para a esposa, não pode chorar para os filhos, não pode chorar para os amigos. Pode encher a cara, embriagado, aflora a sua sensibilidade real, e aí ele é quem ele não pode ser na maior parte do seu dia. É tranquilo para todos os presentes que nós somos psicologicamente bissexuais? É que a ideologia de gênero é a maneira como o mundo materialista trata a questão da diversidade sexual. Assim como o mundo materialista entende na questão do aborto que até 12 semanas não há crime. E se a gente se colocar do lado dos materialistas, se a gente se colocar por empatia no ponto de vista do materialista, a gente concorda que é fácil aprovar o aborto. Concorda? Kardec tinha muita liberdade para se colocar na questão do outro. E quando Kardec vai estudar o suicídio, ele fala que a ideia do suicídio é perfeitamente coerente com uma ideologia materialista. E aí a gente aprende no céu e inferno que as nossas crenças, o preparo que nós recebemos, a nossa cultura, ela pode agravar ou atenuar as faltas que nós cometemos. Um materialista cometer um suicídio é uma falta menos grave do que um crente. Bem menos grave. Porque no caso do suicida materialista, ele teve um comportamento coerente com a sua convicção. Um espiritualista não pode receber a mesma atenuação da falta. Então, o que acontece? O que a sociedade chama de ideologia de gênero, em poucas palavras, é o seguinte:
A ciência, a psiquiatria, a psicologia já sabem que a maioria dos meninos aqui presentes portam uma psique, uma mente, e falando nós por espíritas, uma alma predominantemente masculina. Ou seja, naquilo que eu pessoalmente chamo de caldo de sexualidade, os ingredientes masculinos preponderam sobre os femininos na maioria dos homens, o que resulta na heterossexualidade desse homem. Só que a ciência também já sabe que existem homens com gogó, careca, com peito peludo, com seus hormônios masculinos perfeitamente normal, que são femininos na alma. E que se interessam muito mais pelo universo feminino. A questão de se assumir feminino ou não vai passar pelos preconceitos, pelas conveniências desse indivíduo. Então, em matéria de cores, existe um elemento que chama Pantone de cores, onde, por exemplo, um azul tem todas as tonalidades do azul, até migrar para outra cor, vizinha. O rosa, a mesma coisa. Existem todas as tonalidades de rosa. Dizem que os esquimós conseguem distinguir 11 tipos de branco. A sexualidade nossa, gente, é muito parecida com a Pantone de cores. Então, por exemplo, os materialistas que estão brigando pela causa da ideologia de gênero lá no mundo, eles sabem que existem meninas por fora com uma alma masculina por dentro. E um menino por fora com uma alma feminina por dentro. Então, eles estão defendendo a desconstrução do paradigma de homem azul, mulher rosa, homem bola, mulher boneca. Porque a vida prática, ainda mais agora que todo mundo tem informação, tem acesso a tudo, sabe que tem muitos meninos que não querem o carrinho. Não é uma minoria assim tão pequena. E tem muitas meninas que querem fazer esporte. O erro desse grupo materialista é acreditar que a sexualidade ela não está definida no ato do nascimento. Esse grupo que briga pela militância da ideologia de gênero, eles acreditam que as qualidades do homem e da mulher são 100% construídas por influências externas. Não é verdade. Então, por exemplo, os adeptos da ideologia de gênero estão mais ou menos certos. Qual é a parte do certo? É que existem meninos por fora que são meninas por dentro. Alguém tem dificuldade de aceitar isso, gente? Aí eu invisto mais na questão. Tem alguém que tem dificuldade de aceitar isso? Que existem homens por fora e que são meninas por dentro? Eu poderia estar usando termos mais técnicos, mas eu gosto de me expressar assim, eu acho que todo mundo vai entender. Tem alguém que tem dúvida que existem mulheres por fora, mas que são meninos por dentro? Tem ou não? Ninguém tem essa dúvida? Menos mal. Então o pessoal da ideologia de gênero acredita que ser menino ou que ser menina é uma construção. O Espiritismo sabe que ser menino ou ser menino é reforçado pela construção. A construção social não é a causa. Os espíritos, quando reencarnam, já reencarnam ou na heterossexualidade, ou na bissexualidade, ou na homossexualidade. E aí alguém pode perguntar, mas o que é a transexualidade? A transexualidade é aquele grupo de espíritos que, reencarnando invertidos, espíritos predominantemente feminino no psicológico e no emocional, em corpo masculino, ou o inverso, acentuadamente masculino e machista no seu psique, reencarnando em corpo feminino, não aceitam o novo corpo. Os homossexuais convencionais são os que aceitam. Eu vou usar, gente, uma comparação, ela não é tão distante. Existem gordos e gordos. Aqui não tem nenhum, né? Existem gordos e gordos. Existem gordos que se conformam com a sua obesidade, que se aceitam e mais ou menos se gostam. Existem espíritos invertidos que aceitam a sua condição,
se conformam com ela, se acostumam e podem gostar da condição. Existem obesos que sofrem demais psicologicamente quando se olham no espelho. Sofrem demais em perceber que uma roupa não lhe caiu bem, que ele virou ponto de referência. Que a obesidade atrapalha, por exemplo, muitas coisas na paquera, na conquista, no próprio ato sexual. Então, esse obeso, por exemplo, ele vai querer fazer a bariátrica. Porque a referência da normalidade para ele é um corpo magrinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? No caso dos espíritos que invertem, que reencarnam invertidos, invertidos é o termo que os próprios espíritos usam para definir a homossexualidade, bissexualidade, transexualidade. No caso dos espíritos que reencarnam invertidos, almas femininas em corpos masculinos e vice-versa, vai ter uma parcela desses invertidos que não aceita não. Ah, se eu combinei, tenho o direito de descombinar, não quero. E aí eles vão buscar uma aparência física igual ao obeso, que seja mais agradável para o seu bem-estar. Então, há certas meninas que vão se masculinizar, como é o caso da Tami. Há certos meninos que vão acentuar sua feminilidade, tipo Pablo Vittar. Porque eles acham que aquilo que eles transformaram e agora o espelho está mostrando, realmente combinam com o que eles são. O desafio de tudo que a gente chama hoje de diversidade sexual, nessa pantone de cores da sexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, e não vamos esquecer da assexualidade, a ciência ela é estéril para resolver o problema. Ela tentou e fez tudo o que estava ao alcance dela. Por exemplo, o comportamento da diversidade sexual, ela já passou por vários entendimentos na história da civilização. Já foi blasfêmia, e abominação. Os evangélicos, em geral, gostam de lembrar o versículo de Deuteronômios para condenar os homossexuais. Até hoje. Por isso, é uma parte da sociedade bastante intolerante em relação ao tema. Eles se posicionam veementemente dentro do assunto. A bancada evangélica no Congresso defende pautas retrógradas nesse sentido, porque está lá no Velho Testamento. Maldito o homem que se deitar com outro homem como se mulher fosse. E nesse caso está falando dos afeminados, não do ativo. Parece que havia uma relevância no papel do ativo, que continua fazendo um papel masculino. Maldito o homem que se deitar com outro homem como se mulher fosse. Está falando do agente passivo da relação sexual. O seu sangue será derramado sobre ele. Então é um apelo ao nichamento, à morte, à pena de morte, à violência e tudo. Falando de ciência. Até 1980, mais ou menos isso, ser homossexual era ser doente, mental. Então, um gay poderia chegar ao seu trabalho com atestado médico, inclusive com CID. Existia lá o CID da homossexualidade. Continua existindo até hoje, só que não é usado. Olha, eu vou ficar afastado 1, 2, uma semana, vou entrar na caixa, porque eu tenho homossexualismo. A partir de 1980, em todo o mundo moderno, através da recomendação da Organização Mundial de Saúde, da ONU, determinou que o homossexualismo não fosse mais tratado pela área da saúde como problema de doença mental. E que fosse, então, enquadrada no contexto de diversidade das manifestações da sexualidade. Daí vem a bandeira da diversidade sexual. O que acontece? Pesquisadores do mundo inteiro estudaram os hormônios de héteros e de homos. Os hormônios sexuais. Não encontraram nenhum problema nos hormônios dos gays. Depois foram os psiquiatras e neurologistas, que foram buscar alguma anomalia, algum problema, algum funcionamento defeituoso do cérebro que esteja relacionado à área da sexualidade. Não foi encontrado nenhuma anomalia, nenhum problema, nenhum defeito nos cérebros dos homossexuais em relação aos heterossexuais.
Quando nós viramos o milênio de 1999 para 2000, vocês lembram que houve a divulgação do mapeamento do genoma humano, né? Inclusive, havia muito frenesi com a divulgação dos estudos dos geneticistas, porque eles esperavam muitas respostas com o mapeamento do genoma. Uma delas, a cura para o câncer, o que não aconteceu, e a outra, o gene gay. Acreditava-se nisso, como hipótese, o que também não aconteceu. Não existe nenhuma alteração nos cromossomos sexuais de homossexuais em relação a heterossexuais. Então, o que a ciência, juntando todo o repertório do seu estudo, endocrinologistas que tratam dos hormônios, neuropsiquiatras que tratam da cabeça, e por último, geneticistas que vasculharam o genoma, não viram nada que explicasse o comportamento diferente de homo, bi e trans. Então a ciência definiu que isso não é um problema. Não é um problema de saúde. Não há nada errado que precisa ser corrigido. Isso vai passar pelas questões morais, pelas crenças, pelas culturas de cada povo, de cada família, de cada indivíduo. Interessante que, embora a ciência não consiga explicar o comportamento da diversidade sexual, o Emmanuel explica, num livro que ele editou, O Vida e Sexo, em 1970. Olha lá. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, percebam vocês que o livro não sofreu revisão. Quando o Espírito ditou o livro, ele já usou a palavra transexualidade. E eu só vim ouvir essa palavra eu mesmo faz pouco tempo. E ela já existia no Espiritismo. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, ele está se referindo às psicologias. Definindo-se no conjunto de suas características, então existe um conjunto de características que compõem o indivíduo na sua sexualidade homossexual. Não é uma característica. Definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo. Então não é só comunhão sexual. Não é só o vucu-vucu do sexo, a safadeza, como as pessoas gostam de falar e acreditar. É afeição. É frio na barriga. É suar. É tremer diante da pessoa em que você gosta. Não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, que foi aquilo que eu falei. Não é problema de hormônio, não é problema de cérebro, não é problema de gene gay. Então, o Espiritismo, assim, nos coloca, gente, muito à frente da sociedade nesse assunto. E por isso que eu acho lamentável que o assunto não seja mais frequentemente tratado. Nós somos privilegiados. Ninguém tem condição de compreender melhor a questão da diversidade sexual que não os espíritas. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, respondendo à pergunta do amigo, através das palavras do Emmanuel, o fenômeno da homossexualidade é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então não tem a ver com problema de saúde, gene, não tem problema com abuso sexual. Existem casos em que o homossexual foi abusado. Existem muitos outros casos que ele nunca sofreu abuso. Existem pessoas que sofrem abuso e não sofrem nenhuma alteração na sua orientação sexual. Eu tenho certeza que aqui presentemente tem mais de uma pessoa que já foi abusada. Porque são essas as estimativas. Aqui tem mais de uma pessoa que já foi abusada sexualmente, na infância e na adolescência. E essa pessoa poderia dar o seu testemunho vivo que isso não mudou a orientação da sua sexualidade, porque não muda. Então vamos ver os 3 casos principais, porque podem existir outros casos, mas esses 3
abraçam a maioria dos casos de pessoas, de espíritos que reencarnam invertidos. Primeira causa, a transição. Esse estudo está num ensaio sobre sexualidade maravilhoso do Kardec na Revista Espírita. Então, ali vai ter um trecho em que Kardec, falando das diferenças de homens e mulheres, tanto socialmente pela construção social como na alma, chega o momento em que ele trata da homossexualidade num período em que a palavra não existia. Ela foi criada depois na Alemanha. O espírito mudando de sexo poderá, então, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Esse recorte que eu trouxe, ele é a consequência do estudo que ele está apresentando para a gente sobre a migração da polaridade sexual, ou seja, aquele período que acontece várias vezes na nossa caminhada evolutiva, onde os meninos passam a vestir corpo de menina por uma série de encarnações e das meninas que vão passar a vestir corpos masculinos, com todas as implicações, preconceitos, exigências sociais que isso passa a trazer. Então ele diz que na migração pode acontecer esse período de homossexualidade. De ser menino? Tá. Mas se prepara, tá? Põe a barba de molho, como se diz. Todo mundo entende, né? Quando eu brinco que a gente tem que pôr a barba de molho, porque a nossa vez vai chegar. Vai chegar. A outra causa, fora a transição, que é um fenômeno natural, existe os corretivos que a espiritualidade aplica nos libertinosos. Isso está no livro Ação e Reação, do André Luiz. A mulher criminosa, que depois de arrastar, ali saiu errado, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, aqui eu dou pausa. A mulher criminosa que arrasta o homem à devassidão e à delinquência. Vocês acham que pode existir mulher com essa influência, gente, sobre um homem? Sim ou não? E vocês morrem de medo dessas, né? Não? Depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental. Veja, o problema novamente na mente. Não é no menino e na menina ali embaixo. É mente. Para além do sepulcro, ou seja, é uma ficha, gente, que só cai para muita gente depois do desencarne. Aqui está todo mundo curtindo, brincando, tirando vantagem, tirando proveito, sambando de salto alto no coração dos outros, porque acha que é uma diversão. Só que aí a ficha vai cair. Requisitando quase sempre, presta atenção, a internação em corpo masculino, a fim de que na teia do infortúnio de sua emotividade, então o espírito está admitindo que a criatura, quando inverte, principalmente nessa condição de expiação, gente, sofre pra cacete. Sofre. E aí, o bullying, o preconceito, a expulsão de casa só vai agravar essa dor. Ou seja, para começar, o espírito já reencarna muito dolorido. Mesmo que toda a condição e o cenário externo seja favorável, a sua existência, como diz o espírito, é a do infortúnio. Isso é tão sério. O amigo diz que não tem estatística sobre aborto no Brasil, né? Também não tem no Brasil estatística sobre suicídio de adolescentes, mas os Estados Unidos têm. E cerca de 30% dos suicídios que acontecem nos Estados Unidos, entre jovens, e lá acontece muito o suicídio, 30% é por dificuldade de adaptação da sexualidade, que o espírito chama extremo desconforto íntimo de sua emotividade.
Então vocês entendem que isso já começa doendo. Se o pai não compreende e a mãe não aceita, só piora. É uma catástrofe para muitos. Aí alguém costuma perguntar, mas com que finalidade que Deus oferece uma condição tão difícil para espíritos nessa situação? Ali está a resposta. Para que saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Trocando em miúdos, o Espírito está dizendo que a gente passa a dar valor a uma coisa depois que perde. E muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o espírito que reencarna invertido, ele tem uma dificuldade muito maior em relação aos héteros de ser correspondido no amor. O problema não é de fazer sexo. O problema é de amar de forma perversa. E a gente vai descobrir, como ela mostrou aqui, de mulheres criminosas que arrastam o homem à devassidão e à delinquência. São pessoas que, através da sua sensualidade, elas colocaram a perder outras pessoas. Não tem nada a ver com fazer sexo demais, ter pulado a cerca, ter sido adúltera. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Que o problema não tem nada a ver com a forma em que o sexo foi feito, mas ter tido, através da sua sensualidade, da sua condição de homem, de mulher, o impacto perverso na vida dos outros companheiros e companheiras? Ok. Aqui ele vai falar dos meninos. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, será que a gente precisava ler esse slide? Vocês acham que em 2018 tem homem que é tirano com a mulher, gente? Ainda tem? Tá, então esses tem que colocar mais ainda a barba de molho. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, a gente está falando dos machistas com força. Furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade. Eu ia pedir para alguém dar exemplo, mas o Jean disse que não é para as pessoas falar, porque não estão sendo ouvidas na filmagem. Então eu vou dar o exemplo. Na casa espírita em que eu cresci, uma das senhoras muito queridas, em que a família toda é espírita, menos o companheiro dela, ele determinou que ela ou fosse no centro espírita na quarta ou no sábado. 2 vezes na semana ele não está de acordo. Vocês acham que isso poderia se encaixar com um exemplo de companheiro tirano? Sim ou não? Sim, então essa mulher ela não tem direito de escolher se ela pode ir 2 vezes ao centro espírita. O centro espírita é para ela, mas é o companheiro que impõe essa condição. E ela, para não criar mais problemas em família, né, acaba condescendendo. Desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, novamente na mente. Inconsciente e desequilibrado é conduzido pelos agentes da lei divina. Quando fala agentes da lei divina, eu penso em caso de promotores. Numa comparação. Há renascimento doloroso. Doloroso. Então vocês imaginam para uma Tami, né, que talvez tenha sido um homem machista, ter que se olhar e falar, agora eu tenho uma vagina. E os homens querem a minha vagina. Os homens me olham como um objeto. Querem usar meu corpo. Pensa um homem machista tendo que viver um dia de mulher gostosa. Percebe o quanto isso é humilhante para o espírito? Então eu preciso me livrar dessa condição urgentemente, porque isso me traz pânico. Em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher, sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus. Então são espíritos que estão em intenso reaprendizado de amar sem fazer mal, de amar sem possuir, de desejar sem agredir.
os espíritos que estão nessa condição são exigidos pela própria condição a questão do desapego em relação aos afetos. Não possuir. Porque a condição favorece a muitos nessa condição que não possuam. Estão entendendo, gente? Só que para quem é apegado, para quem tem o sentimento de posse, se ver encarnado numa situação em que não pode possuir, sofre-se muito. Igual o glutão, em que recebe a recomendação médica de não comer guloseimas. Aquilo que você mais estava acostumado e gostava de fazer, agora não pode. Existe um terceiro caso muito interessante para romper todos os preconceitos, que são os espíritos elevados que reencarnam em missão e pedem para reencarnar na condição invertida, homossexuais. Informação está no Vida e Sexo. Em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, desejando realizar tarefa específica na elevação de agrupamentos humanos, rogam aos instrutores da vida maior a própria encarnação no corpo física em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o qual se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem nos objetivos que abraçaram. Como eu estou acostumado a apresentar esse estudo, eu sei que essa parte muita gente não entende. Estou certo? Ou todo mundo entendeu o que o Espírito está falando? Que espíritos cultos e sensíveis, espíritos um pouco mais elevados que a média, intencionalmente pedem para que a equipe do plano espiritual assistam eles na reencarnação de forma invertida. Porque tem vantagem nisso. Eu imagino que pessoas que portam ainda bastante preconceito, elas têm muita dificuldade de aceitar isso. Porque elas só veem coisa ruim no gay e na lésbica. Como que ser gay ou lésbica, através da maneira como você reencarnou invertido, pode oferecer alguma vantagem para espíritos adiantados? Não é? Mas o espírito está afirmando, não está? Vocês sabem, quem assistiu o filme do Chico Xavier? Levanta a mão. Que foi para o cinema e está disponível. Vocês viram que o pai do Chico Xavier ficou preocupado com a sexualidade dele? Vocês lembram dessa parte? Ou vocês quiseram passar batido essa parte? Porque Chico é quase um santo. Vocês lembram dessa parte? Que o pai do Chico, preocupado com a feminilidade dele, leva ele no puteiro para pegar a força, o tranco. E não conseguiu. Quando a gente vê o vídeo do Chico, quando a gente ouve a voz do Chico, quando a gente vê o comportamento do Chico, sobressai mais uma alma masculina ou uma alma feminina, gente? Vocês não têm dúvida disso? E não estou agredindo o ouvido de ninguém em dizer isso? Ok. Tem essa informação que a pessoa do Chico Xavier estava na sua primeira encarnação masculina, depois de uma série, quase sempre longa, de existências como mulher. Naturalmente, então, isso explica a acentuada feminilidade constatada no Chico. Se Chico, por ser na alma predominantemente feminino, tivesse encarnado como mulher, para ser uma heterossexual convencional, qual a chance dele como mulher casar e ter filhos? Vocês acham que era grande ou pouca chance disso acontecer? Grande, né? As possibilidades são grandes. Chico era uma alma obediente ou não? Muito. Tanto que o pai levou ele num puteiro para ver se ele pegava,
a prostituta para iniciar a vida sexual dele. E mesmo assim ele declinou. E se a família tivesse arranjado para que Chico se casasse, caso fosse uma mulher? Lembra que as famílias intervinham muito nisso? A chance do Chico, mulher, ter se casado em obediência à família teria sido grande, não é? Até porque na fase da juventude do Chico, ele não era uma alma bem resolvida, ele tinha conflitos. Ele era incompreendido pela igreja, ele era católico, não era espírita. Ele sofria muito. Era maltratado. E não sabia se defender. Vocês lembram disso no filme, né? Então as chances de ter se casado e ter tido filhos, qual era o número proporcional? O amigo aqui falou, Eliseu, quantos filhos se tinha 100 anos atrás? 10, 12. A minha avó teve 9. Então, teria tido uma renca de filhos. Vocês acreditam que uma mulher, com todas as qualidades do Chico, tá, gente? Porque tendo mudado de sexo não mudaria as qualidades da pessoa. Tendo sido uma mulher casada e com uma ninhada de filhos, poderia exercer um serviço público até às 17 horas e depois ir para o centro e voltar para casa 1 da manhã? O marido ia deixar? Não que esse marido fosse machista, mas qual marido queria deixar? Tipo, você está casado comigo ou está casado com o centro? E os filhos? Vocês acham que Chico teria condições de psicografar 412 livros? Vocês acham? Não. Então ele reencarnou numa condição que anulava a sua vida sexual e afetiva para que ele pudesse, como diz aqui, ó. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, ou seja, eu não existo para a vida sexual e afetiva, com o qual se garantem contra arrastamentos irreversíveis. Ele está falando de constituir família e ter filhos no mundo afetivo, de modo a perseverarem nos objetivos que abraçaram. Eu vou dar um exemplo para você de um outro missionário que reencarnou, mas ele não inverteu. E deu um pouquinho de problema com isso que o Espírito está falando, que é um risco que acontece. Figura venerável de Bezerra de Menezes. Espírito predominantemente masculino, reencarnou heterossexual, gostava muito da vida afetiva, né, de dormir de conchinha, tanto que quando sua esposa primeira faleceu, ele imediatamente casou com a cunhada. Como se diz no ditado popular, o defunto nem esfriou. Casou, de novo. Bezerra de Menezes teve compromisso com a política, teve compromisso com a medicina, teve compromisso com o movimento de unificação brasileiro, participando da fundação da Federação Espírita Brasileira, e muito caridoso. Mas vocês imaginam que ele, por ter constituído família e uma ninhada de filhos, chegou um período de sua biografia que ele dava tanta comida para os pobres que a sua família passava fome. Isto não é um bom exemplo. Houve um vacilo, houve um descuido, houve uma desmedida. Vocês me entendem ou não? Para que isso não aconteça, porque os espíritos que assumem missão, gente, em vários setores da sociedade, tá? Em vários setores. Arte, ciência, religião, empreendedores, em todas as áreas. Alguns acreditam que eles vão ser muito mais produtivos se eles estiverem focados. O que acontece? É que a vida sexual ativa, com companheiros e companheiras, casamentos e filhos, vai se apropriar muito daquela energia que deveria estar focada na missão. Então o espírito solicita uma condição de reencarnação em que ele vai ter menos chances de namorar, casar e ter filhos, sem que nenhuma das suas faculdades sejam comprometidas. Não tem doença, não tem anomalia, não tem demência, porque são outras condições que inibem o casamento e a procriação de filhos. Qual é a condição que me deixa intacto e ao mesmo tempo dificulta?
casar e ter filhos. Pelo menos na maioria dos países do mundo, a homossexualidade. Percebe? Então nós temos homossexuais, bissexuais, transexuais, pela migração natural da mudança de sexo, que todos vivem isso em períodos da nossa jornada evolutiva. Tem aqueles que estão ajoelhados atrás do milho, atrás da porta, por terem se comportado mal na heterossexualidade, e aí são suspensos da liberdade sexual e reencarnam compulsoriamente. Esses sofrem demais. Geralmente são aqueles que não aceitam a própria condição, têm tendência ao suicídio e são criaturas revoltadas. E existem essas figuras adoráveis que estão em missão em todos os setores da sociedade. Ok, amigo? Qual que é o propósito da reencarnação? Kardec fez essa pergunta para os espíritos, na questão 132, e que vale para todos nós. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então os homossexuais, bissexuais, transexuais estão encarnados nessa condição com o mesmo objetivo, de através dela também darem mais um passo à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Ok, isto é a resposta que os espíritos deram para Kardec sobre a finalidade da reencarnação de Raimundo e todo mundo, de todos nós. Para o André Luiz, no livro No Mundo Maior, eu acho que o mentor nesse livro é o Calderaro, ele explica para o André Luiz qual é a missão de nascer invertido, homossexual, bissexual e transexual. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, ou os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome no coração. Isto, porém, não representa obstáculo ao amor. Então nós temos desde os piores espíritos aos melhores reencarnados nessa condição. Ok, galera? O nosso tempo já esgotou. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais relevante para apresentar para vocês. Não. Feliz pelo convite. Jauzi convidar a gente novamente para estar aqui com vocês. Espero ter contribuído em abrir as cabeças com o alimento da doutrina, porque um apelido que foi dado para o Espiritismo é que ele é consolador. E em poucos assuntos, o Espiritismo é tão consolador como nessas questões. Porque quando ela não é compreendida, desorganiza-se famílias inteiras. Pela violência, pela opressão, inclusive por homicídios e suicídios que permeiam essas questões mal compreendidas. Então os espíritas têm condição de estar muito mais à frente que a sociedade laica sobre os seus posicionamentos sobre questão de diversidade sexual na sociedade. Eu deixo aqui o meu carinho para todos vocês e que a gente possa futuramente ter mais uma outra oportunidade de entendimento. Um beijo e uma boa semana que começa daqui a pouco.